well, I think we have now finished our presentation. I don't think we have time to have a. Have we still time or not? No, in fact, not. No, okay. If you want to, that was my understanding. Please. Yeah. So well, thank you very much. And what I retain from this panel actually is that that's a complementarity. There is not a single presentation that presented a system in complete isolation from the other systems. And I think that's something very important, because what we have ahead of us is a change of paradigm. What the Commission, for example, made in the papers on the Green Deal and on the smart networks, that's exactly that. It's about a change of paradigm, not only for transport, but for our economy. And I think, coming back to transport and rail, because we are speaking here of rail transport, I think that's what really we should have in mind, that we will be successful if we have this high-level vision, this conceptual vision of what should be the rail system and what should be the interconnections of the rail system with the other mode, but not only with the other mode, with the other technologies. And I think, for instance, what Thales said was very interesting with this. And, thank you very much. I thank you to our moderator of this panel, Mr. François Daven, General Manager of UIC. So, ending this panel, in fact, we are ending the summit itself. So it was been a great event. And to finalize, now, nobody better than our Minister of Infrastructures and Housing, Pedro Nuno dos Santos, that he is here with us. So, Mr. Minister, please, the stage is yours. Thank you. Okay, certo? Hello, thank you very much. É uma honra para mim estar aqui novamente a encerrar este encontro que junta o setor ferroviário português, as entidades públicas, os operadores privados, a indústria, a academia, e que este ano contou com um programa especialmente preenchido de participações internacionais, dando um excelente arranque para o Ano Europeu do Transporte Ferroviário. Há pouco mais de um ano, quando falei na edição anterior do Portugal Railway Summit, passei uma boa parte do meu discurso a descrever as dificuldades que a ferrovia enfrentava em Portugal. Nessa altura, vim aqui falar dos atrasos que não conseguíamos evitar no lançamento de obras e na necessidade de garantir o patamar mais básico do serviço ferroviário, que o comboio aparece na estação e que aparece a horas. Os problemas não estão todos resolvidos, mas hoje posso vir aqui dizer-vos que temos as obras em todos os principais corredores ferroviários do país já no terreno ou em concurso, e que conseguimos recuperar material circulante suficiente para reduzir as supressões ao mínimo, sobrando apenas aqueles casos imprevistos que é impossível evitar. E não nos esqueçamos que, independentemente das medidas Covid, a CP tem mantido 100% da oferta a funcionar nos serviços urbanos e regionais, precisamente aqueles onde tínhamos mais problemas. As dificuldades do curto prazo não desapareceram completamente. E ainda nem sequer falei dos novos problemas causados pela pandemia. Mas hoje estou em muito melhores condições para poder falar-vos de uma visão estratégica para o caminho de ferro em Portugal. Independentemente da recuperação e modernização de material circulante, que continua, nós já tínhamos identificado a necessidade de avançar para a compra de novos comboios. Trabalhámos com a CP, desenhámos um plano que cobre as necessidades que podemos prever até 2030 e estamos a avançar para lançar o primeiro concurso muito em breve. Mas estamos a preparar os concursos de forma a que, dentro de todas as regras, possamos valorizar as propostas que tenham o máximo de incorporação da indústria nacional. Por isso, a compra de novos comboios para a CP é também uma peça importante na nossa estratégia industrial para o setor ferroviário. Outra peça muito importante dessa estratégia industrial é a criação do Centro de Competências da Ferrovia,
que nos vai permitir formar quadros especializados e promover a investigação e inovação ferroviária. Temos já tudo pronto para que o centro possa começar a funcionar. Em matéria de infraestrutura, o Programa Nacional de Investimentos tem 3 eixos fundamentais para o desenvolvimento da rede ferroviária na próxima década. Concluir a eletrificação e modernização de toda a rede, resolver os estrangulamentos nas áreas metropolitanas e criar um eixo de alta velocidade entre o Porto e Lisboa, estendendo-o depois para norte até à Galiza. Porquê a linha Porto-Lisboa? Porque esta é a linha de comboio que muda a face do país. Não é só reduzir o tempo de viagem entre o Porto e Lisboa para 1h15. É colocar Leiria a 35 minutos de Lisboa, Coimbra a 35 minutos do Porto, Braga a 2 horas de Lisboa. Todo o território que se encontra ao longo da nossa faixa atlântica fica no máximo a um par de horas. É uma revolução na estrutura do território e no tipo de relações pessoais, familiares e económicas que se podem estabelecer. Também muda completamente a nossa capacidade de afirmação. O país passa a ter uma metrópole de escala europeia com cerca de 8 milhões de habitantes. Mas este não é um investimento só no litoral. Todas as ligações ferroviárias ao interior estão ligadas ao eixo litoral. É por essa razão que estamos, com a IP, a desenvolver este projeto com vários pontos de ligação à linha do Norte e à linha do Oeste. Isto permitirá, por exemplo, que um Intercidades da Guarda para Lisboa possa usar a nova linha a sul de Coimbra e assim retirar 40 minutos ao seu tempo de viagem. É uma linha que encolhe o país e por isso ela é estruturante para a nossa rede ferroviária. Por essa razão, ela formará a espinha dorsal da rede ferroviária do futuro. Essa rede é a que irá surgir no Plano Ferroviário Nacional. O Plano Ferroviário Nacional vai ser o pretexto para pormos o país todo a falar de ferrovia durante pelo menos um ano. Queremos olhar para o país, ouvir quem vive nele, quem trabalha, quem faz negócios e depende de um transporte fiável, rápido e acessível. Queremos planear uma rede não só de infraestruturas, mas de serviços que cubra o território e que se torne o modo preferencial de deslocação para as pessoas, sejam elas em trabalho, em férias, para visitar um familiar ou só pelo prazer de andar de comboio. Todos vimos neste último verão o sucesso que foi o comboio Miradouro. Por vezes até nos causou, infelizmente, alguns problemas por termos os comboios demasiado cheios, tal o sucesso da operação. Mas é o exemplo de como, com as carruagens Schindler recuperadas, se transformou mais um comboio interregional num produto turístico de referência. O caminho de ferro tem um património riquíssimo de linhas, estações, carruagens e locomotivas. Na semana passada, a CP resgatou a última das carruagens napolitanas que se encontravam na estação do Tua. São carruagens de via estreita fabricadas em Itália nos anos 30. Uma verdadeira preciosidade. Apenas 6 sobram em Portugal, 2 delas já estão recuperadas. Contamos ter 5 delas a circular na linha do Volga no próximo verão e levar crianças e jovens da região para andar de comboio. Tudo isto porque o caminho de ferro não é só transporte. Engenharia, aço, inovação e indústria. É também cultura, é arte e é património de todos nós. Há muita coisa a acontecer na ferrovia em Portugal e queremos que este movimento não pare. Queremos que continue a crescer. É por isso uma feliz coincidência que a presidência portuguesa da União Europeia esteja a decorrer durante a primeira metade do Ano Europeu do Transporte Ferroviário. A ferrovia é a prioridade da nossa presidência em matéria de transportes. Nós achamos que é a altura certa para abrir uma discussão política abrangente sobre o futuro da ferrovia na Europa. A Comissão Europeia apresentou há pouco mais de um mês uma estratégia para a mobilidade inteligente e sustentável. Entre os objetivos que lá estão declarados está o de duplicar o transporte de mercadorias e triplicar o transporte de passageiros em alta velocidade até 2050. Estes são objetivos ambiciosos e nós estamos completamente alinhados com eles.
mas é preciso saber o que é preciso para os concretizar. Para que seja possível duplicar o transporte de mercadorias e triplicar o transporte de passageiros por ferrovia, será preciso construir milhares de quilómetros de novas vias férreas por toda a Europa. Isso não é possível com os atuais níveis de investimento. E ainda nem sequer falamos sobre o que é preciso para retirar automóveis das grandes cidades. É fácil colocar objetivos ambiciosos no papel ou nos slides, mas depois é preciso que as políticas e as decisões os acompanhem. Esta mensagem vale tanto para nós como para o resto da Europa. No caso da ferrovia, como todos nós sabemos, não há outra hipótese para tornar realidade estes objetivos senão o investimento público. Não é só na infraestrutura que o Estado é indispensável, também na operação. Com exceção de alguns serviços de alta velocidade, o mercado, só por si, não fornece os serviços de que a sociedade precisa para funcionar e para dar às pessoas melhor qualidade de vida. É assim em todo o mundo. O transporte ferroviário é quase sempre deficitário em termos estritamente financeiros, mas traz enormes benefícios para a economia e para a sociedade. Por isso encaixa perfeitamente na definição do que deve ser um serviço público. Na Europa, há sinais de que muitos países começam a perceber as limitações do mercado e do modelo do espaço ferroviário europeu que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos 30 anos. Por exemplo, as propostas que têm surgido por iniciativa da Alemanha e da Holanda para desenvolver o transporte internacional de passageiros apontam para uma maior cooperação entre os operadores públicos e para o estabelecimento de obrigações de serviço público com os subsídios que lhes estão associados para este tipo de serviços. Acho que é chegada a altura de fazer o que verdadeiramente nunca foi feito e avaliar os resultados dos 4 pacotes ferroviários. Não pela bitola da liberalização e da concorrência, mas pela bitola do serviço ao passageiro, do serviço público, do bem público que o caminho de ferro deve ser. Esta discussão deve ser feita não só entre as instituições, a indústria, os operadores, mas com os passageiros, os trabalhadores e o público. Foi por isso que, no contexto da presidência portuguesa da União Europeia, nós pedimos um apoio ao Conselho Económico e Social Europeu sobre este assunto. Este será um documento importante para nos ajudar a discutir este tema sem quaisquer preconceitos. Outro ponto mais urgente que é necessário tratar é a ajuda às empresas ferroviárias que tiveram de enfrentar uma enorme quebra de passageiros e de receitas. A Europa devia ter avançado para ajudar os operadores ferroviários com a mesma rapidez com que avançamos para resgatar companhias aéreas. É evidente que o setor ferroviário precisará de ser ajudado pelos Estados, ainda para mais que queremos que ele esteja no centro da recuperação económica. O caminho de ferro não conseguirá responder aos objetivos da Estratégia para a Mobilidade Inteligente e Sustentável do Pacto Ecológico Europeu e, sobretudo, àquilo que as sociedades esperam dele se estiver a braços com dificuldades financeiras. O caminho de ferro é um bem público. É nessa perspectiva que estamos a trabalhar em Portugal e é nessa perspectiva que queremos trabalhar com os nossos parceiros europeus. Muito obrigado. Dou os meus parabéns à organização e vamos ao trabalho para não deixar parar este comboio. Muito obrigado. Thank you very much, Mr. Minister, for being with us. We really appreciate your participation on this Portugal Railway Summit. So, just to finalize the event itself, it was a pleasure to have you with us for these last 2 days. In fact, the panels were really interesting and it shows that, in fact, railway, it is a must, that's something that all Europe and especially Portugal needs to adopt. I would start to thank you for all our speakers and moderators who have been with us for these couple of days. That was, in fact, a huge success in our point of view. We had more than 1,700 inscriptions to the event and a regular participants of 600 to 700 attendants during the sessions itself. So it was really good, and it felt that, in fact, all the market and all the people is very much interested in the railways subject. I would proceed also to thank you to the Portuguese presidency,
that in fact will allow us to put this event on their program. And as well, thank to the European Commission, because also allow us to be in the national programs, events to the European Year of Rail. Just to finalize, the most important situation, it is the fact to us, the Portuguese railway cluster, we need your help for all the Portuguese companies that they are not already in the platform itself. We will be very glad to have you with us. So to the sponsors, it was our last thank you, because without you, this would not be possible. And we want to see you here next year, 2022, in the Portugal Railways Summit again. Thank you very much for your participation. Thank you for being here. Have a nice day. Thank you.